tarde! Boa tarde, gente. Boa tarde, Carol. Quanto tempo não vejo assim? Quanto tempo? Eu fiquei pensando qual que foi a última live que fizemos juntos. Ainda era pandemia. Nossa, então tem tempo. Se era pandemia, Tem um tem muito tempo, né? tempinho, tem uns anos. Fiquei Uns em anos. hiato ano passado Não e vamos cá falar em estamos. muito tempo. Mas ali 20, 21. Eu voltei em 22. 22 para Brasília. Isso. Estamos em 24. É, Chegando com outras energias, outros sim, projetos, né? Então, isso é muito bom. Eu acompanho outras direto as histórias. suas, acompanho suas lives aqui com o Rodrigo, com a Jéssica, com a Maria Duda, né? Com a Maria Eduarda, Eduarda. isso. Então, fico feliz de ver que vocês estão aí nesse movimento e que agora tivemos a nossa oportunidade aqui também de nos encontrarmos. E estávamos ensaiando e deu certo, né? Bom Sim, quando sim, dá sim. certo. Gente, Carol está em Brasília, está em Goiânia, né? Antigamente, quando ela morava aqui em Goiânia, esses encontros aconteciam com mais frequência, né? Sim, Mas projetos e projetos. projetos, mudanças, caminhos. E cá estamos juntando os caminhos de novo, né? Sim, sim. Eu. Gente, que internet boa. Vi que tem muita gente conhecida Tá entrando. Vi que vendo? Tá Letícia, entrando Lorena, aí já. Francisco. Oi, Francisco. Francisco. Ah, Boa tarde. Estive com ele agora recente em São e me Paulo, no simpósio. conte como é que foi. Ah, Como é que foi? aproveitamos São Paulo, né? Aproveitamos o simpósio, aproveitamos São Paulo. Foi assim um momento bem importante profissionalmente, né? A gente teve ali algumas reflexões durante o simpósio e agora a gente está preparando para BH, né? Aproveitar e convidar. Amanhã Exato. encerra o primeiro lote aí do Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana. Eu já tenho certeza que eu vou estar lá. Acredito que eu vou conseguir levar a Marcela esse ano. Francisco, me ajuda Vamos. aí a levar a Marcela esse ano. Mas vai ser em Belo Horizonte e em setembro. 5 a 7 de setembro, a gente está fazendo aí a programação, mas amanhã já encerra, né? O primeiro lote e a gente segue com as inscrições depois. Então, aguardamos todo mundo que puder estar lá com a gente, porque vai ficar bem bacana. E agora o presencial, né, os congressos, a gente... Aí, ó, o Francisco está te chamando, não sou só eu, não. Pensa, É que, muito que missão. bacana. O congresso, o pós-congresso daquele dia, e depois tem outro dia, tem o cafezinho, a gente vai estar em Minas, então vai ter cafezinho com pão de queijo, E né? tem show de Bethânia e Caetano, dia 7 de setembro, lá em BH. Lá em BH, Lá em pronto, BH. fechou. A gente já sai, já vai direto. Já estou na fila. Ou te encontro lá em BH ou te encontro em Brasília, no show deles aí Tá, também. aqui eu vi. Ó, Jéssica chegou aí, falou que você tem dia também, ó. Estou nos esforços. Estou nos esforços. Ixi, são 3 delegacias te chamando. Francisco está na delegacia, nosso delegado da Esbrache Sergipe. Jéssica, de De Goiânia, do estado de Goiânia. Goiás. E aqui do DF, então, delegada de... Muito requisitado. Né? Quem não conhece, a gente está falando aqui do Congresso da SBRASH, Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. O congresso acontece a cada 2 anos. E esse ano estamos aí com mais um congresso cheio de informações, conhecimentos, ciências, abraços, afetos e tudo mais que a gente der conta. E que assim seja, e muito conhecimento também, né? Muito Que eu conhecimento. acho que falando sobre liberdade sexual, um dos aspectos imprescindíveis é o conhecimento, né? E a educação que nos liberta, né? Então, acho que ocupar esses espaços, eles são imprescindíveis. Além de compartilhar conhecimento também, é um espaço de compartilhar liberdades, né? Libertações aí que a gente vai construindo.
Mas muito bom, gente. Agradeço aí, ó, a caravana. Já Então, vou fazer uma. Já vou pedir cartas de indicação para eu entrar, ter os descontos lá da ó, o vida. Rodrigo Gouveia que chegou aí com a gente também vai. Então, Caravanona. Muito caravanona. Nem sei se existe essa palavra, né? não tem Mas, problema, a gente vai criando aqui. Ah lá, o Marcelo tem que gente, estar em BH, Marcelo. muito requisitado, gente. Rio Nossa. de Janeiro também te chama, então. Pois você pensa. Não, e convido vocês para irem para a parada que vai ter em São Paulo também em junho, hein? Dia 2 de junho teremos parada e vamos lá libertar um pouco. E falando sobre liberdade sexual, Carol, me conte, né? Ah, para quem está nos acompanhando, esse é um bate-papo que faz muito tempo que não tem, né? Então vocês vão ter oportunidade de participar de um diálogo meu e da Carol, né? Não é um diálogo que a gente trouxe slide, né? Essas coisas todas, mas é um momento que a gente está aqui para compartilhar e dialogar sobre liberdade sexual, sobre vivências, sobre possibilidades, né? Sim. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, tá? Olha, Rodrigo. Ah, inclusive, gente, se vocês tiverem algo, assim, pergunta, dúvidas ou tudo mais, podem mandar aí A gente vai respondendo. Exato. Eu e o Rodrigo já temos o leque, a gente pode ir para a parada. Pois eu tenho leque e eu já sei bater leque. Vocês aprenderam a bater Rodrigo, ele leque? está escondendo o jogo. Não, eu não aprendi ainda, mas eu chego lá. Não, vamos fazer um workshop de como bater leque. Aprendi também recentemente, né? E falando, vou puxar o assunto do leque. O leque é uma expressão de liberdade sexual, Carol, sabia? Exato. Quem pode bater leque, né? Quem pôde bater leque nessa história? Na Sim, rua? estávamos nós batendo leque domingo agora em meio a Paulista, Que dia? né? A gente saiu e levamos, na verdade o Rodrigo levou o dele, o meu eu não levei. Então esse movimento, né, de poder se expressar, de poder vivenciar, de andar de mãos dadas na rua ali, na Paulista, é bem bacana poder vivenciar de perto tudo isso, né? Porque a gente trabalha tanto no consultório com todas essas questões de expressão, de autonomia, que vê realmente acontecendo com liberdade, com segurança, é importante. Então, é importante realmente. Exato. E quando você traz da Paulista, né? Paulista aos domingos é aberta, né? Para o público ali, enfim. Mas eu acho importante que não é qualquer lugar que, infelizmente, nos deixa bater leque, né? Quando a gente pensa na nossa liberdade sexual, que é um direito, né? É um direito constitucional, é um direito mundial, é um direito universal. Sim. Não são todos os lugares que nos possibilitam de bater leque, né? Dependendo do lugar, a gente vai ser completamente agredido, ou vamos ter violentações, ou vamos ter punições, né? E aí, Sim. quando a gente fala sobre isso, me vem que a liberdade sexual ela também é muito limitada e delimitada, né? Quando a gente Sim. pensa no contexto em que nós expressamos a nossa sexualidade, quando a gente pensa nas formas como nós expressamos, né? E expressar em diversos sentidos, né? O leque foi dos exemplos que a gente Um trouxe dos aqui. exemplos, sim. Uma Mas o forma de próprio, se expressar, né? o próprio Congresso, né, que a gente também estava falando cedo, né? Pessoas reunindo para falar sobre sexualidade, Sim. pessoas reunindo para vivenciarem suas sexualidades, né? Uhum. Nós reunirmos para falar aqui hoje sobre liberdade sexual, Sim, né? sim. Então são caminhos que a gente tem que ter um olhar muito atento, né? Eu estava aqui, ó, futricando, que o computador está aqui atrás de mim. Aí a gente estava falando de direitos, você começou a falar de direitos, eu abri aqui a Declaração dos Direitos Sexuais, né?
Aham, Porque a gente está falando de direito sexual é direito humano. E a gente isso. tem aqui. Peraí que eu vou achar ele. Pronto, achei. 13, um número de sorte para mim. O direito à liberdade de pensamento, opinião e expressão é um dos nossos direitos sexuais. É direito humano, né? Aí fala que todos, eu vou complementar todas e todes, Uhum. têm o direito à liberdade de pensamento, opinião e expressão relativos à sexualidade, bem como o direito à expressão plena de sua própria sexualidade. Por exemplo, na aparência, na comunicação, no comportamento, desde que devidamente respeitados os direitos dos outros. Então, a gente tem, enquanto registros de direitos humanos, esse direito à liberdade, e já incluso aqui o direito ao respeito, né? Porque direito ao a gente não interferir no direito do outro e o outro não interferir nos nossos direitos. Aí é onde mora o respeito, a educação, o bom senso, Os que é justamente, consentimentos. exatamente, que não combina com a violência, né? Uhum. E Com aí, tudo. inclusive pensando nesse aspecto do respeito, né, e liberdade sexual não é fazer tudo o que quer, né? Não, não. Exato. Tem o meu limite, tem o limite do outro, tem os limites legais, os limites éticos, os limites morais, que fato, ora vem nos reprimir e oprimir, e ora vem nos libertar também, Sim. né? Uhum. Pensando muito sobre essa temática, Carol, e quando traz da questão do direito, é um direito universal, né? Uhum. Mas infelizmente ele não é vivenciado universalmente por todas, todos e todes, né? Sim. Tem lugares hoje, inclusive, que é, a própria vivência, o próprio vivência do corpo, né? O prazer corporal ele é punido, né? Então, a expressão física, a expressão de gênero, a expressão de qualquer tipo de possibilidade de vivência da sexualidade, ela é punida, Sim. né? Então, como se vivencia o nosso direito, sendo que não podemos, né? Ou quando temos algo que nos impossibilita de vivenciar, né? E é muito difícil quando a gente fala sobre essa questão da liberdade, né? Porque a gente vive, bom, vou falar aqui para mim, né? Eu vivo em um contexto que tem espaços que possibilitam minha liberdade sexual e a vivência da minha sexualidade, né, como um todo, e tem espaços da minha própria convivência que impossibilitam, Sim. né? E aí eu convido, né, você e quem está nos assistindo aqui para pensar, né, como é que o espaço que eu estou vivenciando, os contextos que eu estou vivenciando, possibilitam que eu vivencie autenticamente minha sexualidade e Uhum. também possibilitam que eu vivencie autenticamente minha sexualidade, né? Sim. Vivenciar a sexualidade, gente, não é fazer sexo à torta direita, né? Até porque Vivenciar, sexo e sexualidade não são sinônimos, né? exato. O que é sexualidade, Carol? Vamos Vamos pensar, né? explicar. O sexo é ali. Bom, vamos esmiuçar. O sexo pode ser atividade física em si, o ato sexual em si. E quando a gente está falando em sexo, a gente também está falando em biologia, né? A gente está falando ali em cromossomos, em macho e fêmea, e a gente está falando em sexo, tá? Então, pensando no sexo enquanto atividade física, enquanto transar, a gente tem esse comportamento dentro de um grande guarda-chuva, que você tem um guarda-chuva, lembrei que você tem um guarda-chuva, ele pode ir também um guarda-chuva lindo, de arco-íris, um guarda-chuva em que a sexualidade são todas as nossas vivências, experiências, prazeres, corpos, paixões, né? Os nossos relacionamentos, todas as experiências, as trocas que a gente vive no dia a dia, é a nossa sexualidade. Não só a nossa orientação afetivo-sexual, não só a nossa identidade de gênero, mas saindo um pouco dessa questão,
A gente traz aí também, só para as pessoas entenderem a amplitude, né? A relação mãe-bebê é sexualidade. A educação sexual, pais, mães e crianças, é sexualidade. Então, todas essas nossas vivências é a nossa sexualidade, que aí, inclusive, a Organização Mundial de Saúde traz para a gente toda a importância de poder vivenciar, inclusive com liberdade, para que se tenha saúde, Uhum. né? Saúde mental, saúde sexual, saúde física também entra por aí, porque a gente tem um adoecimento físico, né? A gente está falando de corpos, a gente tem adoecimento físico quando entra num sofrimento muito grande, que é quando existe, né, o que a gente chama de somatização, a Uhum. psicossomatização aí. A gente tem um adoecimento mental, a gente tem um adoecimento sexual, porque a gente deixa de ter esse cuidado com este corpo, um corpo sexual, um corpo sensual. Se a gente não tem esse cuidado com ele, a gente não consegue ter essa liberdade e a gente não consegue transitar bem, né, na vida como um todo. E eu acho importante a gente trazer palavras, né, transitar, a liberdade, para tirar desse contexto de que existe apenas dentro da diversidade sexual, mas existe dentro de toda a diversidade. Quando a gente fala de corpos, a gente está falando de várias interseccionalidades também, né? A Uhum. gente está falando de raça, a gente está falando de tamanho, a gente está falando de De política, formas, de de idades. formas, de idade, de tudo isso. E complementando, eu esqueci o que eu ia falar, gente. Ah, que a sexualidade ela é um elemento, ela constitui e constrói a nossa própria existência, né? Ela é um dos pilares da nossa existência. Sim. Então não tem é, como né, vivenciarmos ou pensar na nossa existência sem incluir a sexualidade. Uhum. Assim como também não tem como nós falarmos de sexualidade sem falar das formas de vivência, né, que são singulares. Sim. A forma como eu vivencio minha sexualidade é diferente da forma como a Carol vivencia. Eu tenho certeza que é muito diferente da forma como cada uma aqui vivencia a própria sexualidade, né? E como isso constitui a nossa existência ao longo da vida, né? Eu trouxe esse livro aqui que a Carol me indicou, gente. Ah, Ética e Direitos Sexuais. Esse perfeito. livro aqui é simplesmente magnífico, né? A Carol é leitora nata lá, dá para ver a biblioteca dela. Pedacinho. E o lugar que ele traz, né, sobre a sexualidade, sobre o lugar ético e da liberdade dos nossos direitos é muito importante para a gente entender o quanto os aprisionamentos, né, aproveitando as palavrinhas, né, aprisionamentos, encarceramento da sexualidade, o quanto esses processos de enrijecimento da sexualidade eles nos adoecem, né? Tanto é que vemos, né, vejo aqui no consultório enquanto psicólogo, vejo enquanto amigo, vejo enquanto professor, vejo enquanto palestrante, enquanto filho, enquanto irmã, enquanto, enfim, dos vários lugares que eu ocupo, o quanto os diálogos sobre sexualidade, eles são muito silenciados, né? Uhum. Para além da própria vivência da sexualidade, mas os diálogos sobre sexualidade são silenciados, e quem dirá as vivências, né? Então, quanto esses enrijecimentos, aprisionamentos e encarceramentos de sexualidade, eles promovem certos adoecimentos que às vezes a gente não dá conta, né? Não nos damos conta e não temos conhecimento e consciência de como isso nos afeta, Uhum. né? Sim. No meu processo psicoterapêutico mesmo, eu acompanho muito sobre esse espaço de como eu posso vivenciar minha Sim. sexualidade de modo livre, né? Uhum. Porque ou dependendo do lugar que eu estou, se eu falar um pouco mais aberto sobre sexualidade, eu estou sendo muito promíscuo. Se eu não falo nada, eu estou sendo muito misterioso. Uhum. Se eu falo demais, já passou da hora, vamos mudar de assunto, né? Então, falar de liberdade sexual é também entender que temos sim que falar,
né? E compartilhar conhecimentos, compartilhar vivências e entender também que precisamos compartilhar ciência, né? Sim. Porque hoje em dia todo mundo é especialista em Todo sexualidade, em mundo da sexologia, pandemia para cá, né? Virou um todo boom. mundo tem uma dica, todo Hum, mundo tem, eu já fiz, alguma pessoa já falou, né, sobre isso. Então acho que é importante a gente entender também esse lugar profissional que nós ocupamos, né, Carol? sim. E do quanto a ciência também é libertadora da própria sexualidade. Conhecer, estudar e compartilhar conhecimento científico sobre a sexualidade é libertador também, né? O conhecimento liberta, né? Ele constitui essa possibilidade. Nome do livro, de novo. Depois eu coloco ele lá. Lá ele está perguntando. Ética e direitos sexuais do, cadê? Do Ronaldo Do Zacarias. Zacarias. Isso. Ele já sabe que eu sou fã dele. Tive a Oi, oportunidade de gente. abraçá-lo no último congresso. Então, quem quiser, abraços Quer... nos Vou ter meu congressos livro também temos. autografado. Nós temos abraços também. Mas é assim que a gente vai, né, Marcelo, constituindo essa questão da liberdade. Porque, assim, liberdade sem conhecimento, sem autonomia, não tem como você sustentar. Né? E quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando desse conhecimento científico e deste autoconhecimento. Quem sou Uhum, eu? Eu me liberto até onde? Né? Porque a gente já falou um pouco de limites. Então, esses limites, eles são importantes. E o meu limite é diferente do seu limite. Porque também tem essa questão, né? Nossa, eles trabalham com sexualidade humana, eles devem transar do avesso, né? Eles fazem assim de tudo um pouco e devem inventar mais algumas coisas. eles inventam moda demais, né? Eu Inventa já ouvi moda muito isso. demais, inventa nome demais, inventa letra demais, a gente inventa demais. Então, né, a gente inventa o quê? Posições e tudo mais. E não é isso, a gente trabalha com as informações que a gente tem, as informações científicas, todo esse aprendizado e com quem chega até a gente. Claro, a gente não tem como a gente separar a pessoa Carol da psicóloga, sexóloga Carol, estando ali num ambiente, por exemplo, familiar. Não que eu vá ficar terapeutizando, mas o nosso conhecimento, muitas vezes, a gente vai levando em outros ambientes de outras formas. E no espaço terapêutico, ele vai ser super aproveitado para esse autoconhecimento. Quando a gente fala para vocês, né, nem todo mundo que está passando por aqui é profissional da área, quando a gente fala em psicoeducação, a gente está falando nessa educação em sexualidade também, né? Quando a gente fala em terapia sexual, a gente não está falando em ensinar a transar, ensinar a fazer sexo, como ter uma relação sexual. Não tem um modelo engessado que a gente ensina. A gente tem as Uhum, vivências, tem as descobertas, isso aí vai ser dentro da sua liberdade com o seu corpo e dentro daquilo que você acredita. Então, isso é liberdade. E a terapia sexual, as outras terapias que também vão trazer esse conhecimento, vão agregando autonomia, conhecimento e liberdade. Então, liberdade não é poder fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Isso é até infantil, né? Criança que tem isso, né? Eu vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, vou brigar com meu pai e minha mãe, ou com meu pai, minha mãe, né? sim. Mas não é bem isso. Eu até saber quando, como, onde, também é liberdade. Porque acredita-se que ter liberdade é não ter esse limite. E é justamente o Uhum, contrário, né? Eu exato. saber qual é o meu limite é onde mora a minha liberdade. Eu saber até onde é prazeroso para a gente. A gente está falando de corpos, né? A gente tem que falar de prazer também. Até onde é prazeroso para mim. Não só prazer sexual, mas prazer sexual também. Uhum, Mas da
forma como eu me alimento, por exemplo, até onde é prazeroso para mim, né? Porque aí é uma área que a gente entra que tem diversas restrições, né? A questão alimentar. Todas essas restrições, elas vão me trazer que liberdade, que prazer. Todas as restrições sexuais a mim impostas, né, de alguma forma, vão me trazer que prazer até onde é liberdade. A gente, se alguém passou por aqui para ter uma definição rígida e fechada, nós não temos, né, Marcelo? Exato, até porque, assim, acho que toda tentativa de definir o que é liberdade, assim, posso estar cometendo uma gafe acadêmica gigantesca, mas a gente está em um processo de compartilhar E, conhecimento e ideias, né? E reflexões é um bate-papo que eu e Carol temos nos bastidores e estamos fazendo ao vivo, né? isso. Acho que qualquer tentativa de definir ou de limitar ou de enquadrar a liberdade como uma única possibilidade, como uma única norma, ou como uma única possibilidade, definição, é muito difícil, porque a gente está falando de existências, a gente está falando de Isso. vivências, a Uhum. gente está falando de expressões, a gente está a todo momento aqui na nossa live falando que cada um vivencia a sua própria liberdade sexual, né? Fato que a gente vive em contextos, né? E estou vendo que tem muitos psicólogos e psicólogas aqui Uhum. assistindo nossa Sim. live. Eu acho Uhum. importante deixar essa mensagem para eles também, Carol, assim, não só para eles e elas, mas para a gente também, né? O quanto, o como nós trabalhamos com a liberdade de expressão da sexualidade no nosso consultório, né? Uhum. Quando essas pessoas compartilham, né, sobre liberdade, para além de definição, né? Porque ela vai lá, pega o livro e No vai falar livro. assim: o normal é que a pessoa transe uma vez por semana. Aí se a pessoa vira para você e fala assim, eu transo no mínimo 4 vezes por dia. Durante a semana, então, 7 vezes 4, se eu sou bem de matemática, 28, né? 28. 28. Nossa, essa pessoa transa 28 vezes por dia, você não é normal. E aí, a própria expressão de receber essa informação já diz muito, né? E aí, essa pessoa não vai abordar novamente sobre como e são esses comportamentos sexuais dentro do consultório. Aí, volta para aquele aprisionamento que a gente estava falando, né? Porque quando eu aprisiono uma informação, quando eu aprisiono uma fala, quando eu aprisiono uma vivência, em um espaço que é de liberdade, né? Porque quando a gente pensa em setting terapêutico, a gente está pensando em liberdade. Isso promove o adoecimento, Sim. né? Então essas pessoas não vão ficar no nosso consultório, E a elas não gente vão já, trabalhar já sobre leva isso. conceito engessado, né? Quando a pessoa fala assim, Exato. eu transo 4 vezes por dia. Eu já Compulsivo não sexual. pergunto, né? Eu já não faço nenhuma outra pergunta, eu já faço uma cara de estranhamento, porque eu já parto do princípio que são 4 vezes em que houve uma penetração, como se a contagem, né, Exato. de se relacionar sexualmente estivesse vinculado aí à norma pênis vulva ou pênis ânus, né? Pênis ânus menos que pênis vulva, né? Pênis a anos não é norma, não. Não, Pensa. é porque eu já normalizei isso, então E para aí não. mim é conhecido até como cu, né, Marcelo? É, Então, já entra aí. A gente, sem perceber, dentro da prática clínica, tentando seguir, né, um roteiro terapeutizante, um roteiro aí terapêutico, né? A gente vai engessando e a gente não amplia. exato. A gente não sabe o que a pessoa quer dizer com isso. O que é transar, como é para a pessoa, de que lugar que essa pessoa está falando, quando essa pessoa está falando, Isso. com quem essa pessoa está falando, de que forma ela está falando, a gente não para pensar, Não, né? Então, não, já vai voltando, para um lugar conhecido meu, né? Que é aí que a gente fala que não adianta esse tanto de especialistas fabricados na pandemia, porque não é sobre mim o processo terapêutico. A liberdade sexual do Marcelo não é sobre a minha personalidade, sobre a minha pessoa, sobre a pessoa dele,
as subjetividades dele, as vivências dele, né? E de quem chega aqui também não é. Então a gente tem que ampliar, né? Além de acolher, ampliar, porque a liberdade ela tem que ser ampla. Por isso que não tem um conceito pré-definido nesse sentido, né? Se você fizer isso, você tem liberdade sexual. Se você não fizer, você não tem, então, ainda, você não atingiu ainda a liberdade sexual. Que é onde, até me lembrei aqui, que a gente vai problematizando, a sociedade, de uma maneira geral, vai problematizando situações como, por exemplo, o sexo casual. O homem pode, a mulher não pode. Tá bom. Então, esse homem heterossexual ele vai transar com quem? Né? Se o homem pode, a mulher não pode. Não, no primeiro encontro você não pode, mas no terceiro você pode. Então, essas regras, elas não podem entrar no nosso consultório. Essas regras sociais, né? Esses mitos, essas crenças, né? E são exatamente essas regras que a gente tem tentado romper, né? Que o movimento feminista tem tentado romper desde os primórdios do movimento, assim como os movimentos de libertação sexual, né? O movimento LGBTQIAP+, como um todo, né? Então, nada melhor que nós, enquanto psis, também promovermos, né, esses processos e apoiarmos e respeitarmos esses processos de libertação sexual. Porque, Carol, fiquei pensando, né, não temos conceitos aqui sobre liberdade sexual, né? Pensando na subjetividade de cada um. Mas tem construções teóricas que nos apoiam para falar sobre liberdade sexual, né? Então, construções teóricas que nos dão suporte, inclusive, para fazer manejo clínico, manejo existencial, para vivenciar a nossa liberdade. Agora, a gente estava falando sobre que sexólogo, pessoas que trabalham com psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, que trabalham com sexualidade, fisioterapeutas, né? Que trabalham com sexualidade, que tem, tipo, sabe, várias posições e tudo mais, né? Eu fiquei aqui pensando que eles acham que a gente tem uma Kama Sutra já salvo na cabeça, né? Exato. Mas aí pensando, o Kama Sutra também é uma possibilidade de expressão de liberdade sexual, uma vez que sai do método e do modo convencional de se vivenciar o comportamento sexual e traz possibilidades, né? Que contemplam o prazer feminino e que contemplam o prazer masculino, algo que era completamente repudiado, né? Quando traz... O Kama Sutra, ele não nasceu, não foi para isso, né? Não foi para trazer posições. Ali tem toda essa liberdade, tem toda essa expressão, tem todas essas vivências. Aí chega aqui no Ocidente, a gente já normatiza, já coloca composição, já dá nome para todas as posições, diferente dos nomes, né? Já quer dar um nome diferente, quer levantar o dedo mindinho e acrescentar como mais uma posição, como se tivessem aí... o que a gente já conversou bem também, né? Como se a gente tivesse que ganhar alguma Olimpíada sexual. E aí a gente... Olimpíada sexual. Adorei esse termo. A gente fica preocupado com o quê? Performance, desempenho, prática, para que lado dá o dedo mindinho, onde é que está a perna, e a gente esquece o prazer do corpo, a liberdade de estar ali, de poder, né, cheirar, vivenciar, passear os corpos entre si, que aí sim mora essa liberdade, e aí sim eu consigo construir um prazer. O prazer de estar ali e o prazer sexual. Então, a gente vai engessando, né? E eu vou voltar aqui só um pouquinho, porque a Paty tinha falado da questão do estupro marital. Não me lembro, já passou aqui, gente, e minha tecnologia assim, só me permite ler o que está aqui agora. Então, você quer que eu leia daqui? Você consegue? Consigo. Gracinha. Então, eu quero. Vamos lá para a gente falar, dialogar com ela direitinho. Então, Paty, a gente da turma lá da sexologia, a Paty diz, né? Muitos casos de estupro marital não aconteceriam se o respeito e essa liberdade de respeitar o limite do outro existisse na relação,
né? Perfeito. Oi, Paty. E é perfeito, é bem isso, né? O que a gente estava falando de limite, de respeito, que vai. Não é sobre quantidade, frequência, né? Inclusive, Carol, falar sobre estupro marital é algo que não se dizia há um Não, tempo, não. né? Então, a partir desses movimentos aí que temos vivenciado, a Uhum. gente vê essa possibilidade e esses construtos teóricos que trazem Sim. sobre o estupro marital, violência marital, as relações E, abusivas, né? Que elas envolvem também a nossa liberdade de expressão, de vida, né? Assim, sim. para além E, de. e vem bem, né, dessa questão, aí eu me lembro aqui que quando a gente fala de liberdade, a gente tem não só, né, o poder do sim, né? Ter liberdade não é ficar falando sim para tudo, mas eu poder falar, não, não, hoje eu não estou disposta, não, hoje, né, por qualquer razão que seja, também não precisa ficar se justificando, né? Porque o encontro sexual ali, a gente está falando do marital dentro de um casamento, ele é construído também. Não é algo que é para ser obrigatório. Não, até porque Inclusive, o obrigatório não te traz uma boa vivência, não é saudável, não te dá prazer. e o obrigatório não abre possibilidade, Não há né? possibilidade. Não há possibilidade de eu dizer o sim e a possibilidade também de eu dizer o não. Porque a liberdade mora aí. Né? E Exato. até o talvez, para a gente não ficar em todos os binarismos de sempre, né? Uhum. No meio do caminho tem um talvez. Talvez Tal- se você fizer alguma coisa assim, eu me animo. Não estava animada, não, mas vai que eu me animo, né? Uhum. Então tem um talvez aí no meio do caminho. E tem o livro do Breno, né? Acho que é o assim. O único que eu conheço com este nome e que é muito bem escrito, ele pelo Carlos Telles. Quem não conhece é o Breno Rossostolato e o Carlos Telles, se eu não me engano. Desculpa, Carlos, se eu estiver errado. E o nome do livro é Estupro Marital. Ele está aqui, mas eu não vou me levantar para procurar agora, porque a gente tem um tempo restrito, mas depois eu conseguindo salvar, eu coloco na descrição, junto do livro que o Marcelo trouxe. E até da gente, né, Marcelo, poder estar falando hoje, assim, numa terça-tarde, sobre estupro marital. Exato. Que era o meio que a gente estava do Instagram bugar a gente, né? Sim, Mas aí, agora está tudo certo. e aí essas são temáticas, né? Quando a gente fala da liberdade sexual, da liberdade existencial para se viver a sexualidade, a gente está falando de possibilidades de abordar temáticas que antes não eram ditas, né? Como o leque, como o Uhum, cu, como estupro marital, uhum, como aprisionamentos, uhum, como violência, como movimento LGBTQIAPN+, como também consentimento, como prazer, como corpos, como falas, como práticas sexuais, né? Como tudo isso que a gente está falando. Então contempla essa sim, questão da liberdade com sexual e da certeza, sexualidade. com certeza. E com esse seu desenho de agora, acho que a gente pode começar encerrando o nosso diálogo, porque o nosso tempo é mais curto, como a gente tinha falado, né? A Sim, gente sim. queria abrir essa conversa aqui que acontece nos bastidores junto a vocês hoje. Isso. Vou começar a agradecer, então, né? Agradecer a Marcelo por ter conseguido, a gente conseguiu aqui, né? Ter conseguido estarmos juntos aqui hoje, mais uma vez, depois de um tempo longo. Foi muito bom. Sinto a mesma liberdade em podermos, né? Conversar e dialogar aqui, poder falar o sim ou não dentro de uma intimidade que a gente tem. Chegou Linda Mara no fim, mas eu vou deixar gravadinho. Obrigada por ter vindo mesmo no fim. Saudade também, Paty. Saudade de estar aqui, todo mundo junto. Obrigada a todo mundo que passou por aqui também.
né? Como eu disse para a Lidamara, vou deixar gravado, espero eu. Não deu, como a gente trouxe alguns termos, né? A gente ficou com receio de cair, mas deu certo, Marcelo. Então era para dar certo mesmo. Deu. E eu que agradeço, Carol, por ter, né, por termos reencontrado e termos possibilitado esse encontro aqui. Eu acho que é muito bom. Eu vim de um hiato. Falei com um psicólogo esses dias que eu estava em hiato. Tá. Porque a temática da sexualidade estava me atravessando muito, muito enquanto existência mesmo, né? Então, suspendi estudos, suspendi live, suspendi cursos, suspendi tudo, né? Então, voltar e falar sobre essa liberdade é começar um projeto novo para esse ano, né? Sobre Você se respeitou, né? Respeitou seus limites e teve a liberdade em poder voltar. Exato, e cá estamos, e muito bom voltar contigo. Espero nos reencontrarmos aí em outros momentos aqui, em cursos, congressos, né, vidas. Vou em Brasília tomar um Vamos lá, hein? café Todo mundo contigo. chamando o Marcelo para o congresso. Vou fazer a caixinha lá de votação. Vou em Brasília tomar um café contigo e eu queria finalizar um pouco minha fala para a gente ir. Mas como você vai deixar salva e vai ficar também aqui no meu perfil e no seu perfil, preciso, né, que assistam e que vão assistir nossa live, sempre pensem que a liberdade sexual é um processo. A vivência da liberdade sexual, ela é processual. E ela começa dentro do setting, né? Quando o paciente ou a paciente traz para o nosso setting, já é um caminho que já foi andado tem muito tempo, né? Então, nada melhor que a gente respeitar. Então, quando chegar essa temática no nosso consultório, se eu não sei, leve para a supervisão, né? Carol dá supervisão, eu dou supervisão, outros psis também dão supervisão. Então, busquem esse suporte, né? A gente está aqui para isso, inclusive. Mas respeitem a vivência dos pacientes de vocês, respeitem a forma como eles expressam, a forma como eles vivenciam, assim como também se... Uai, não foi eu que coloquei essa mão, não. Nem eu. A forma como... Ah, agora sim. A forma como... E aí a forma como esses pacientes vivenciam e essas pacientes vivenciam, né? Pensando em mulheres, pensando enfim, pessoas LGBTQIAPN+, pensando em masculinidades, performances, enfim, pensando em tudo. Então, saibam qual é o contexto que esse paciente está falando, de onde ele fala, com quem ele fala, qual é a cultura, qual que é a idade, qual que é o corpo, qual que é a expressão, qual que é o ensinamento, qual que é a educação, qual que é a liberdade, qual é o espaço, né, de partilha que essa pessoa tem, qual que é o espaço de vivência e tudo mais. Então, não achem que falar sobre sexualidade é o que eu aprendi na TV Globo, sei lá, qualquer lugar, né? Ou no TikTok. Mas falar sobre sexualidade é algo sério, né, Carol? Então estamos aqui para falar sobre isso também. A gente tem a liberdade entre a gente, né, brinca, mas a nossa base é científica, é respeitosa e é acolhedora. Então, estamos aqui e seguiremos juntos aí, pela sexualidade, pela cultura de paz e de prazer. De prazer. Muito lindo, saudades, Gustavo. Beijo. Beijo, obrigado, pessoal. Todo mundo fica bem, gente. Até uma próxima. A gente volta em algum momento. Sim, sim.